Olá, tudo bem? Eu sou o Billy Paul Jones, tá? Professor e palestrante, e este é o seu canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E eu venho hoje conversar com vocês a respeito de duas organelas citoplasmáticas extremamente importantes, que são os peroxomos e os glioxomos. Vem comigo. Vamos começar então a conversar com você a respeito dos peroxomos, tá? Os peroxomos são extremamente importantes para as estruturas celulares. Os peroxomos são bolsas membranosas, assim como os lisossomos, que também são organoides, que não passam de ser bolsas membranosas. Só que as enzimas que são encontradas nos peroxissomos, elas são denominadas de oxidases, diferente dos lisossomos, que possuem enzimas chamadas de hidrolases. As enzimas lisossômicas, elas são especializadas na realização de hidrólises, assim como as enzimas dos peroxissomos são especializadas em reações de oxidação, porque são enzimas oxidativas, tá? Então há uma diferença considerável entre lisossomos e peroxissomos a nível enzimático. Uma organela que foi descoberta por De Duve em 1965, e ele deu esse nome de peroxomos devido à enzima que é considerada a mais importante dos peroxissomos, que é a enzima chamada de peroxidase. Por isso foi dado esse nome. O De Duve ganhou o Prêmio Nobel de Fisiologia em 1974. Aqui nós temos um desenho esquemático mostrando para você, tá, o peroxomo, a sua estrutura, como ele está organizado. Nada demais, é uma membrana lipoproteica especial envolvendo todo o organoide, e o conteúdo dele está cheio de enzimas, enzimas oxidativas. Tá? A peroxidase ou catalase é uma das enzimas mais importantes, mas existem outras enzimas componentes aqui, tá certo, dos peroxissomos. Ora, o que faz esse organoide? Quais são as suas funções? Preste bem atenção sobre isso aí. Primeira coisa super importante quando nós estudamos os peroxissomos, tá? É a sua função de beta-oxidação. E você deve estar se perguntando, mas o que é a beta-oxidação? Olha só, é um processo de oxidação e descarboxilação de ácidos graxos de cadeia longa, formando acetil-CoA, acetil coenzima A. Você já ouviu falar em acetil coenzima A? É um composto extremamente importante para a ocorrência do ciclo de Krebs. Entendido? Então, a acetil-CoA é muito utilizado no ciclo de Krebs a nível mitocondrial. É necessário a acetil-coenzima A, que é por onde tudo começa. Não vamos entrar em detalhes aqui sobre metabolismo energético, porque é tema de aulas que nós vamos ver posteriormente, tá certo? Vamos nos deter à seguinte questão aqui. O que o peroxomo faz? Pega ácidos graxos de cadeia longa, ácidos graxos de 18 carbonos, de 20 carbonos, de 22 carbonos, tá certo? O ácido oleico, o ácido linolênico, o ácido araquidônico. O ácido araquidônico, por exemplo, que forma o ácido graxo da teia de aranha, ele tem 20 carbonos. Então, tá, o ácido palmítico, que é o mais utilizado na função de beta-oxidação dos peroxomos. Veja bem, a finalidade do processo de beta-oxidação, entendido, é produzir acetil-CoA, que será utilizado no metabolismo de energia lá nas mitocôndrias, entendido? De todos os lipídios que você tem no organismo, existe um que é chamado de triglicerídeo. O que é um triglicerídeo? É um álcool glicerol, que é um triálcool ligado a 3 cadeias de ácidos graxos. Esses ácidos graxos aí, que podem ser ácidos graxos de cadeia longa, o triglicerídeo é o lipídio da reserva energética, ok? Você produz energia a partir de açúcar, mas você utiliza lipídio para metabolizar energeticamente na ausência de açúcares, tá? É o comportamento natural orgânico das células nos organismos animais, não é isso mesmo? Então, o que acontece? A nível de peroxissomos, ele pega então esses ácidos graxos de cadeia longa e quebra esses ácidos graxos em grupos de 2 carbonos, já que a acetil coenzima A é um composto que possui apenas
2 carbonos. Então, a cada giro, né, é um conjunto de 4 reações químicas, tá certo? Extremamente complexas, por sinal, mas você pode ver isso na internet também, a nível de estudo superior. Mas para ensino médio, o que interessa para a gente é, pega-se a cadeia de ácido graxo, a cadeia longa, e vai quebrando gradativamente, tá? E a cada ciclo de quebra, sai 2 carbonos na forma de acetil coenzima A. 2 carbonos na forma de acetil coenzima A cada reação química de oxidação e descarboxilação. Descarboxilação porque você está retirando o carbono, você está quebrando o ácido graxo e retirando o carbono. Então, essa reação química aí é chamada de beta-oxidação, que é uma das reações mais importantes executada pelos peroxissomos. E aí, olha só que coisa interessante. O oxigênio é muito utilizado no metabolismo energético mitocondrial. As mitocôndrias absorvem muito oxigênio para fazer suas reações químicas de ciclo de Krebs e cadeia respiratória, principalmente. O peroxomos, ele também consome, é a organela que também consome muito oxigênio a nível celular. 2 organelas consomem muito oxigênio, a mitocôndria e os peroxissomos. Os peroxissomos por causa da beta-oxidação. Entendido? Então, o que acontece na beta-oxidação? Processos de oxidação e descarboxilação, retiradas de carbono de cadeias de ácidos graxos muito longas, formando acetil coenzima A. Acetil coenzima A, então, será enviado para a mitocôndria e lá na mitocôndria será utilizado no metabolismo energético a nível de ciclo de Krebs. Ok? A segunda função dos peroxomos é a função de desintoxicação. Por quê? A oxidação libera hidrogênio que, associado ao O2, forma H2O2. Esses processos de beta-oxidação desses ácidos graxos realizados nos peroxissomos liberam hidrogênios que são combinados a oxigênios moleculares, formando peróxido de hidrogênio, que é extremamente tóxico para a célula. Entendido? É venenoso para a célula. E aí, o que acontece então? Os peroxissomos realizam uma reação química, tá? Aqui a reação química, onde pega o H2O2, que é a água oxigenada ou peróxido de hidrogênio, utilizando a enzima catalase, também denominada de peroxidase, quebra a água oxigenada, o peróxido de hidrogênio, em água e oxigênio. Agora percebam um detalhe importante sobre essa reação química. A reação química consiste em pegar um composto tóxico, pegar um composto de alta toxicidade e quebrar em compostos menos tóxicos ou atóxicos. Isso tem nome. Todas as vezes que há uma atividade biológica em que você pega um composto tóxico, quebra em compostos atóxicos ou de baixa toxicidade, então você chama isso de biorremediação. Então, essa atividade 2 aí de desintoxicação dos peroxomos, tá? É um processo de biorremediação, porque eu estou quebrando uma molécula tóxica em moléculas atóxicas. Então, veja só, os peroxissomos são organelas relacionadas, ligadas a processos de desintoxicação, assim também como o retículo endoplasmático liso, tá? Que são organelas relacionadas com desintoxicação. É tanto que onde você encontra a maior quantidade de retículos endoplasmáticos lisos e a maior quantidade de peroxissomos, é exatamente em células do fígado e células dos rins, que são os seus 2 órgãos mais importantes que estão relacionados com desintoxicação orgânica, beleza? Um outro detalhe importante sobre a atividade do peroxissomos tem a ver com isso aqui. O que você está vendo? Ora, você está vendo uma ferida, você está vendo um ferimento. Ok? Isso aqui é o que nós chamamos de ferida saudável. Aí você diz, como é que é ferida saudável? Isso, é uma ferida saudável. O que eu quero dizer com isso? Ferida saudável. Olha só, uma ferida saudável é uma ferida o quê? Ela tem uma infecção, por isso que está o ferimento aqui, mas ela tem também uma inflamação. Você está vendo aqui, ela está vermelhinha, ela está produzindo pus, as bordas estão inchadas, é uma ferida que lateja, ela é quente.
Entendido? Pronto, isso é uma ferida saudável. Por quê? Se você está com um ferimento, com um processo infeccioso e ele está inflamado, significa dizer que o seu sistema de defesa imunológico ele está atuando, o seu sistema de defesa imunológico ele está funcionando. As células estão trabalhando para debelar a infecção. Entendido aí? Certo? Aí o que acontece? Você chega aqui nesse tecido lesado e joga água oxigenada em cima. Dá aquele efeito efervescente. O que é esse efeito efervescente? Tecidos lesados, como você está vendo aqui, produzem muita catalase, muita peroxidase. Só que quando você joga água oxigenada, ela será degradada em água e oxigênio. E aí a questão está nesse oxigênio. A maioria das bactérias de infecção, vou citar duas aqui para você, o Clostridium tetani e o Clostridium botulinum. Pronto, são duas bactérias que são extremamente mortais, entendido? Quando desenvolvem suas patologias a nível orgânica, mas essas bactérias, elas são anaeróbias estritas. O que quer dizer ser anaeróbio estrito? É um organismo que não utiliza oxigênio para as suas atividades metabólicas celulares, mas na presença de oxigênio ele morre. Ok? Ele é chamado de anaeróbio estrito. Quando você joga água oxigenada num tecido lesado, o que vai acontecer então? Ocorre a quebra da água oxigenada com a liberação de oxigênio. Você estará, em última análise, oxigenando o ferimento, matando então bactérias anaeróbias estritas que estão no ferimento provocando a infecção. Entendido? Por isso, essa relação entre fazer asepsia de ferimentos utilizando a água oxigenada. Então, você pega alguma questão relacionada a isso, então você agora sabe qual a relação que existe entre ferimentos infeccionados com água oxigenada. Beleza? Voltando para lá, vamos então para a terceira função básica dos peroxissomos, é a formação dos plasmalógenos. Os plasmalógenos nada mais são do que fosfolipídios da bainha de mielina. Eles são utilizados para a produção de bainha de mielinas de axônios neuronais, axônios de neurônios. Tá? E o que é que esses fosfolipídios têm de especial em relação a outros? É a presença, ligado ao seu radical fosfato, do peptídeo cefalina ou lecitinas. São fosfolipídios que têm na sua composição cefalina e lecitinas. E esses fosfolipídios, eles são utilizados pelas células especialmente para fazer bainha de mielina. É o fosfolipídio da bainha de mielina, são os plasmalógenos. Então, eles são produzidos por atividades de peroxissomos. Essas são as três clássicas funções dos peroxissomos. Tem outras? Tem outras sim. Olha só, oxidação de ácidos graxos para a síntese de colesterol. Você sabe que o fígado ele é responsável pela síntese de colesterol, ele sintetiza colesterol LDL, ele sintetiza colesterol HDL, que são lipoproteínas, tá? Que fazem, e o LDL principalmente faz a transferência de colesterol para as células de todos os tecidos do corpo. Então o fígado, ele sintetiza, tá, o colesterol, entendido? Através da oxidação de ácidos graxos, que é feito por atividade de peroxissomos. Ele produz também a matéria-prima para a respiração celular mitocondrial a nível de mitocôndria, que é a acetilcoenzima A, atividade que nós falamos, que é a atividade de beta-oxidação, e também faz a síntese de ácidos biliares. Olha só. O fígado produz colesterol LDL, lipoproteína de baixa densidade, manda para a corrente sanguínea e esse colesterol será absorvido pelas células do corpo, do organismo, dos tecidos, e esse colesterol será utilizado para a produção de membranas plasmáticas celulares, que é a função mais importante do colesterol a nível celular. Só que esse excesso de colesterol, tá? Porque o fígado produz, mas você também come colesterol, é o colesterol exógeno, entendido? Então, o excesso de colesterol na corrente sanguínea pode se acumular nas artérias, formando as placas de ateroma, o que vai comprometer o sistema cardiovascular. O colesterol HDL, lipoproteína de alta densidade, pega então esse colesterol LDL e traz de volta
ao fígado. O fígado não vai pegar esse colesterol que voltou, devolver a corrente sanguínea novamente para ele voltar às células dos tecidos. Ele então degrada esse colesterol, ele decompõe esse colesterol, formando ácidos e sais biliares, acumulando na vesícula biliar, formando a bile. Bile, que serve para emulsionar gorduras no duodeno, no processo de digestão lá no duodeno, mas para o fígado, a bile nada mais é do que o veículo que o fígado tem de se livrar do excesso de colesterol no organismo. Então, essa atividade aí de síntese de ácidos biliares, que é feito a partir do colesterol excessivo, tá, que trafega pelo seu organismo aí, também envolve atividades de peroxissomos. Legal? Outras enzimas encontradas no peroxissomos é a urato-oxidase, mas essa enzima não existe nas células humanas, é encontrada em células de animais, principalmente animais que trabalham, que têm como produto de excreção o ácido úrico. O ácido úrico ele é degradado, entendido a amônia, por atividade da urato-oxidase nesses animais. A deaminoácido oxidase, que é capaz também de pegar cadeias de aminoácidos e converter em acetil-CoA, tá certo? Porque você sabe que no metabolismo energético, as células podem produzir energia a partir de açúcar, que é a fonte principal, lipídio na ausência de açúcares, mas pode utilizar aminoácidos em situações drásticas para a síntese, produção de energia, ok? Belezinha? Certo? Origem dos peroxissomos, pronto. Existe muita discussão sobre a origem dos peroxissomos, tá? Mas primeira coisa, as enzimas dos peroxissomos são sintetizadas nos polissomos. Se você não tem ideia do que sejam os polissomos, assiste a aula sobre retículos endoplasmáticos, entendeu? E a aula sobre ribossomos, e a gente fala sobre polissomos em detalhes. Mas simplificando, se eu tenho no citoplasma da célula ribossomos, vários deles, associados a um segmento de RNA mensageiro, eu chamo isso de polissomos. Os polissomos, diferente do retículo endoplasmático rugoso, que é quando você tem ribossomos aderidos às membranas do retículo endoplasmático rugoso, tá? Tanto os polissomos como o retículo endoplasmático rugoso produz proteínas, porque função de ribossomos tem a ver com fabricação de proteína, ou seja, conversão de uma informação de ácido nucleico em uma informação proteica, mas existe uma diferença aí entre proteínas sintetizadas por polissomos e retículo endoplasmático rugoso ou ergastoplasma. Retículo endoplasmático rugoso ou ergastoplasma sintetizam proteínas de exportação, proteínas que são de uso fora da estrutura celular. Os polissomos não, eles sintetizam proteínas ou enzimas que são utilizadas pela célula. E aí, essas enzimas ou proteínas que estão formando o conteúdo enzimático dos peroxissomos, elas são sintetizadas, elas são produzidas a nível de polissomos nos citoplasmas celulares, ok? Elas são produzidas nos polissomos e transferidas para os peroxissomos. Essas proteínas sintetizadas aí, elas têm certos aminoácidos, certas cadeias de peptídeos, de grupos de aminoácidos que são sinalizadores da membrana dos peroxissomos. Então, ele é capaz de reconhecer essas proteínas e enzima como dele e, consequentemente, incorporar ao seu interior. E, à medida que os peroxissomos incorporam essas proteínas e enzimas oriundas dos polissomos para o seu interior, ele vai aumentando de tamanho. Ele aumenta de tamanho, ele cresce e aí ele começa a se fissionar, ele começa a sofrer fissão. E aí um peroxissomos origina outro peroxissomos, que origina outro peroxissomos e assim sucessivamente. Há algum tempo atrás se pensava que a origem dos peroxissomos estava relacionada com o sistema golgiense, devido à semelhança deles com os lisossomos, mas sabe-se hoje que funciona dessa forma e que quem se origina a partir do Golgi são os lisossomos. Não é isso mesmo? Ok? Beleza? A outra organoide, né, que a gente vai analisar são os glioxomos. Aqui há uma observação IPC importante pra cacete. 20% do álcool que é degradado nos peroxissomos. 20% do álcool que você ingere é degradado nos peroxissomos.
onde eles são encontrados em grande quantidade. Que células possuem o maior número? Já falamos, fígado e rins, exatamente porque os peroxissomos têm relação com desintoxicação e fígado e rins estão relacionados com desintoxicação. Os glioxomos são, na verdade, os peroxissomos, tá, das células vegetais. Eles são peroxissomos especiais. Eles são comuns em plantas. Entendido? Animais não apresentam esse tipo de organela. Eu até gostaria de ter nas minhas células, entendido, os glioxissomos devido à função que ele executa. Então, olha só que coisa interessante. Qual a função dos glioxomos? Converter lipídios em carboidratos. Entendido? Ora, para você começar a queimar lipídios no seu organismo, você tem que ter acabado com toda a sua reserva de açúcares. Então, você já queimou toda a glicose disponível, você já queimou todo o glicogênio que estava armazenado no fígado, então agora você vai começar a queimar os seus triglicerídeos. Começando por onde? Começando pela beta-oxidação dos peroxissomos, que quebram os ácidos graxos de cadeia longa em acetilcoenzima A, que vai para a mitocôndria, e aí ocorre o ciclo de Krebs, cadeia respiratória, produzindo ATP para as suas células. As plantas conseguem fazer isso com a finalidade de obter mais energia. Ela consegue, independentemente de qualquer coisa, pegar os lipídios e converter em carboidratos e usar no metabolismo energético imediatamente. Se tivéssemos essa organela, queimar gordura no nosso corpo seria muito mais fácil, porque faríamos isso até independentemente de ter açúcar ou não ter açúcar para o metabolismo energético, ok? Certo ou não? Isso chama-se ciclo do glioxilato. É o ciclo específico onde ocorre essa atividade aí. Observação em PC2 importante: sementes oleaginosas, como semente de girassol, fazem o tempo todo o ciclo do glioxilato. Tá? O embrião da plântula, que está contido dentro de uma semente, ele se alimenta de reservas, tá, que existem nos cotilédones. E nas sementes oleaginosas, essas reservas dos cotilédones é composta basicamente de óleo. E óleo você sabe que é um tipo de lipídio, entendido? Então, esses embriões aí, dessas plantas, as células apresentam grandes quantidades de glioxomos, que aí, enquanto a semente não germina, está fazendo a quebra desses lipídios em açúcares para que haja metabolismo energético para a manutenção desse embrião. A partir do momento que a semente germinar e passar a surgir nessas sementes as primeiras folhas e a planta então começar a realizar fotossíntese, ela torna-se nutricionalmente independente, porque quem faz fotossíntese é autótrofo, é capaz de produzir seu próprio alimento. Entendido? Mas você vai pegar questões, como já vi questões de prova, falando sobre isso aí, sobre a questão das sementes oleaginosas, fazerem também o ciclo do glioxilato, convertendo lipídios em carboidratos por atividade de glioxissomos. Tá? A outra coisa importante do glioxissomos é a fotorrespiração. Fotorrespiração funciona da seguinte forma. Quando você estuda fotossíntese, uma das coisas que se fala na fotossíntese, quando você está estudando fase escura da fotossíntese, tá? Primeira coisa que se cita é essa enzima aí chamada de rubisco, a ribulose, bifosfato, carboxilase, oxigenase. Essa enzima aí, rubisco, é considerada uma das enzimas mais importantes, tá, dentro da biologia. E o que é que ela faz? Ela é responsável por captar da natureza 3 moléculas de CO2 e juntar, ou seja, carboxilar uma molécula de ribulose 1,5-bifosfato lá na matriz do cloroplasto. Entendido? O trabalho dessa enzima é fazer isso. É fazer uma reação de carboxilação, captando CO2, juntando a ribulose 1,5-bifosfato. Daí para frente, tá? Eu vou ter o ciclo de Calvin, né? Que vai dar origem à produção de glicose no final. Não vou entrar em detalhes aqui sobre isso, porque isso é assunto de metabolismo energético. O que interessa para a gente aqui é a fotorrespiração. Mas essa enzima rubisco,
ela pode não adicionar CO2, a ribulose 1,5-bifosfato. Ela pode adicionar oxigênio. Por isso que ela é chamada de rubisco, ó, ribulose, bifosfato, carboxilase quando carboxila, oxigenase quando oxigena. Se ela não utilizar CO2 e utilizar O2 no processo, então ela está fazendo o que a gente denomina de fotorrespiração. É isso que é a fotorrespiração. Tá? Só que esse processo de oxidação da rubisco, entendido, reduz a produção de ATP e NADPH no processo fotossintético, entendido? Mas o objetivo é exatamente esse. Por quê? Qual é a vantagem disso aí? Remoção do excesso de energia devido ao excesso de luz. Então, quando eu tenho forte intensidade luminosa que está acima do ponto de compensação fótico da planta, muito acima, tá? Então, para evitar um excesso considerável de energia, então eu paro um pouco de carboxilar e vou fazer essas oxidações aí, tá? Para fazer essa remoção desse excesso energético. Essa é a outra atividade dos glioxomos, denominada de fotorrespiração. Ok, pessoal? Beleza? Muito bem. Então, este era o recado que eu queria dar a vocês hoje a respeito dessa organela fantástica que é o peroxissomos e dessa outro peroxissomo especial que é o glioxomos. Entendido? Se inscreva no canal, dê o seu like se você gostou, tá? E nos encontramos na próxima aula. Até lá!